Josué capítulo 2, e fica com a Bíblia aberta que vamos ler em outros capítulos também. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, e de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Capítulo 6 do mesmo livro, versículo 22. 6 e 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Ainda, vira a página, capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 11 e o 12. Todos acharam? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, senão eliminardes do vosso meio a coisa roubada. E para encerrar, versículo 19 do mesmo capítulo
7:19 em diante, que diz a palavra do Senhor. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Amém. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra sempre traz esclarecimento para a nossa conduta também hoje. Os acontecimentos do passado trazem profundas lições, algumas lições fortes para o contexto dos nossos dias hoje, mas a tua palavra é a verdade, a tua palavra prevalece para todos sempre. E assim nós te agradecemos, Pai, porque queremos participar da Santa Ceia dignamente, mas antes queremos refletir na tua palavra, e que a tua palavra traga temor aos nossos corações, e que a tua palavra traga edificação. Assim é o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, diga para quem está ao seu lado: há uma palavra de Deus para você. Que ele está sentado. Meus queridos, fiz questão de ler um pouco extenso a leitura, não é normal fazermos assim, mas para ficar mais ciente do que eu quero vos falar nesta noite. Eu quero vos falar sobre dois tipos de pessoas neste fim dos tempos. Dois tipos de pessoas que viveram lá no passado, mas são dois tipos de pessoas que, quem sabe, estão também vivendo nesse final do tempo, sem dúvida nenhuma. A história de Acã e a história de Raabe, você diz: pastor, o que tem a ver um com o outro? Tem tudo a ver, porque a história de Acã e Raabe se encontram em Jericó. Exatamente em Jericó aconteceu algo que mudou a vida desses dois. Para Acã, Jericó, o final de Jericó, quando aconteceu a destruição de Jericó, para Acã também foi um final trágico, de desobediência, de derrota, de maldição e morte. Para Raabe, o final de Jericó não foi o final dela. Pelo contrário, foi o início de uma vida de alegria, de paz, de conhecimento e intimidade com Deus. Foi o início de uma vida vitoriosa, de profundas experiências junto com o povo de Deus. Para Raabe,
Jericó foi o lugar onde ela foi resgatada, onde ela foi salva, e ela passou a fazer parte do grande projeto de Deus, de manifestar-se a esse mundo, através de Jesus Cristo, porque Raabe passou a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Irmãos, aqui a história desses dois se encontram, mas vamos analisar um pouco, porque há alguns contrastes entre Acã e Raabe. Há contraste terrível, bem claro aqui na palavra do Senhor, do que aconteceu com Raabe e do que aconteceu com Acã. Nós vemos que Acã, ele se encantou com Jericó. Ele se encantou com os objetos que tinha naquela cidade. O coração de Jericó ficou apaixonado por Jericó, ou pelas coisas de Jericó. Nós podemos definir Jericó aqui como um símbolo do mundo e das coisas condenadas por Deus. Jericó era uma cidade que praticavam coisas terríveis perante o Senhor. Por isso Deus havia condenado esta cidade para a destruição. E Deus havia dado uma ordem a todo o povo de Israel: eu vou dar as cidades para vocês, mas essa primeira cidade que vocês vão tomar posse, vocês não poderão pegar nada dessa cidade, porque tudo que está nessa cidade é condenado, é amaldiçoado, e vocês não poderão pegar nada. E foi esclarecido, e foi falado, e foi explicado para todos os soldados, para toda a nação de Israel, que eles de Jericó não poderiam ficar com nada. Porém, Acã desobedeceu conscientemente ao Senhor. Não foi algo que sem consciência, não, foi conscientemente. Foi tão conscientemente que ele pegou aquela capa babilônica, pegou prata, pegou ouro, e ele escondeu para ninguém saber. Ele escondeu porque ele sabia que era algo condenado. Ele sabia que Deus não estava se agradando daquilo. Ele sabia que a ordem de Deus era bem diferente. Então ele fez conscientemente. Acã tomou das coisas condenadas por Deus. Ele mesmo disse que cobiçou, tomou para si aquilo que não deveria pegar em hipótese alguma. Acã, com sua atitude, mostrou-se infiel ao Senhor. Embora ele pertencia a uma tribo que Deus havia feito uma aliança, ele pertencia à tribo de Judá, uma tribo que Deus estava de olho para abençoar cada vez mais essa tribo, mas ele cortou, ele quebrou a aliança que Deus havia feito com eles. Acã cedeu à tentação e direcionou suas paixões pelas riquezas desse mundo. Ele estava, a sua direção, o seu foco estava naquilo que Deus havia condenado, e ele, em vez de correr da tentação, ele deixou a tentação se apossar de sua vida. Não tem sido muito diferente com muitas pessoas. Em vez de fugir da tentação, vão dando cada vez mais vazão a esse sentimento, e daqui a pouco estão pecando. Acã colocou as coisas de Deus e a palavra de Deus em segundo plano, e quem coloca as coisas de Deus em segundo plano, o seu fim é trágico, o seu fim é derrota, o seu fim é de muita tristeza. Acã achou mais importante obedecer à voz da sua cobiça do que obedecer à voz de Deus, que havia dito: não poderão pegar nada de Jericó, porque tudo é condenado. Irmãos, Acã preferiu rebelar-se contra a palavra de Deus, porque Deus havia ordenado que ninguém
poderia tomar nada de Jericó para si, mas ele rebelou-se à palavra de Deus. E todos que rebelam-se contra a palavra de Deus, o seu final é de tristeza. O seu final é trágico. E o pior, ao rebelar-se contra a palavra de Deus, a pessoa traz consequências para si. E também pode trazer consequências para os seus. Nós vemos a diferença de Acã para Raabe. Enquanto Acã se apaixonou pelas coisas de Jericó, Raabe, ela resolveu desprezar tudo que estava em Jericó. Ela era de Jericó, ela pertencia a Jericó, mas ela estava dando a Deus Jericó. Não tenho mais nada contigo, porque a minha vida agora é do Senhor. A minha vida agora é do Senhor. A minha vida agora é do Senhor. A tua vida, irmãos, é de Jericó ou é do Senhor? Você está apaixonado pelas coisas de Jericó ou pelas coisas de Deus? Raabe estava bem informada a respeito das poderosas intervenções de Deus no meio do povo de Israel. E Raabe, a tempo oportuno, ela reconheceu a soberania do Deus de Israel e ela suplicou por misericórdia. Quando os dois espias adentraram a sua casa, ela já percebeu que aqueles dois homens eram diferentes. Aqueles dois homens não vieram para ter um programa com ela. Quando aqueles dois homens adentraram a sua casa, ela já percebeu que havia algo diferente na vida daqueles homens. E ela disse: eu sei que vocês pertencem aos filhos de Israel, vocês são desse povo. E nós temos ouvido falar do que Deus tem feito através de vocês e por vocês. Nós temos ouvido falar que Deus secou um mar vermelho para vocês passar a seco. Nós temos ouvido falar o que Deus tem feito para pelejar por vocês. E vocês precisam usar de misericórdia para comigo. A tempo oportuno ela pediu misericórdia, mas antes de ela se converter, antes de ela pedir a salvação, ela já estava sabendo o que Deus estava fazendo. Irmãos, tem pessoas que estão até na igreja, mas estão perdendo para Raabe, antes de ela ser crente. Porque antes de ser crente, embora era uma pecadora, mas ela já sabia o que Deus estava fazendo. E tem crente que está na igreja e ainda não sabe o que Deus está fazendo em nosso meio. E eu quero dizer que Deus continua operando, Deus continua salvando, batizando com o Espírito Santo e curando as enfermidades. Deus continua intervindo no nosso meio. E Ele está aqui para intervir na tua vida. Ele está aqui para intervir na tua vida. Raabe, só em falar acerca da pessoa e do caráter de Deus, ela já passou a temer a Deus. Sem ter um conhecimento profundo, mas só em ouvir falar o que Deus estava fazendo para Israel, se apoderou um temor no coração de Raabe. E quantas pessoas estão na igreja faz algum tempo e não sente nenhum temor. Não sente nenhum temor. Pecar para eles é coisa natural, é coisa normal. Praticar algumas coisas que são condenadas por Deus são coisas naturais. E até se não fizer, acho que é apenas tradicionalismo, algo de careta, dizer que não pode fazer tais coisas. Mas Deus não mudou, a sua palavra não mudou, a sua palavra continua a mesma. O que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje. Aleluia. Concordo que existia algumas coisas no passado, que até diziam que era pecado, mas não tem nada a ver com Bíblia e nem com pecado. Algumas coisas de uso e costume. Mas o que é pecado,
o que foi pecado ontem é pecado hoje e continua sendo pecado amanhã. E nós vemos, irmãos, que a Raabe, ela dá um testemunho de temor a Deus antes de conhecer o próprio Deus. E você que conhece a Deus, você está temendo ao Senhor? Nós que nos identificamos com Cristo, que somos o Senhor, como está o nosso temor a Deus? Como está o teu temor ao Senhor? Você teme ao Senhor? Antes de falar alguma coisa, de A, de B, antes de falar alguma coisa da igreja, ou da liderança da igreja, antes de falar do seu irmão, ou da sua irmã, você está temendo ao Senhor? Há temor no teu coração, naquilo que você fala, naquilo que você diz? Como está o teu relacionamento com Deus? Porque Raabe, antes de conhecer propriamente a Deus, ela já sabia o que Deus estava fazendo. Ela sabia todas as proezas, todos os milagres, todas as maravilhas, todos os livramentos que Deus estava dando para Israel. E aquilo que Deus estava fazendo lá no deserto, através e com Israel, chegou a Jericó. E Jericó, o temor, o pavor se apoderou deles. E essa mulher, ela começou a mostrar que ela conhecia ou sabia o que Deus estava fazendo. Raabe, não só em falar em Deus e das maravilhas que Deus operou com Israel, o seu coração ficou compungido, o seu coração ficou quebrantado, o seu coração ficou contrito. E você, meu irmão, que sempre está na igreja, sempre está ouvindo a palavra de Deus ao seu coração, será que o teu coração ainda se contrai? Será que o teu coração ainda fica compungido? Será que ainda teu coração fica quebrantado ao ouvir a palavra do Senhor? Será que você ainda se quebranta ao ouvir a palavra do Senhor? Ou faz muito tempo que você ouve a palavra, mas a palavra não faz mais efeito na sua vida? A palavra é como bate e volta, porque não encontra guarida no seu coração. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, e que você possa ter um coração quebrantado e contrito ao Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e quem perde o temor do Senhor, não passa a ter mais sabedoria, e passa a praticar coisas de tolo, de bobo, de ignorante. Sim, irmãos, porque é o temor do Senhor que nos dá sabedoria. A nossa súplica diante de Deus é que esse mesmo temor que se apoderou de Raabe venha tomar conta de toda a igreja, de todo crente nos dias de hoje, e que você possa temer ao Senhor, respeitar ao Senhor, amar ao Senhor e querer ser do Senhor como Raabe foi. Raabe, irmãos, ela estava desencantada com Jericó. O seu coração não estava mais voltado para Jericó, mas estava voltado para o Deus de Israel, para o Deus de Israel. Você, irmãos, por que o teu coração está ainda voltado para as coisas do mundo? E lá você saiu, irmãos. Você sabe o que o mundo é e o que ele oferece? Nada. As paixões mundanas são passageiras, e as alegrias mundanas são apenas uma armadilha. E ai daqueles que brincam com Deus, ai daqueles que se atêm às coisas condenadas por Deus, ai daqueles que o seu coração está ainda em Jericó. Quando um crente que diz que é crente, vai a uma Oktoberfest, pode saber que o seu coração está em Jericó, e pode saber que se não houver arrependimento, mais tarde ou mais cedo, vai acontecer com este o que aconteceu com Acã. E não tem conversa, não tem jeitinho,
pode ter um jeitinho brasileiro aqui, mas no céu não tem jeitinho brasileiro. Ah, meus irmãos, como o coração de muitos está ainda ligado a Jericó, e Deus condenou Jericó. E você, por que o teu coração está ligado a Jericó? Raabe estava disposta a viver um novo tempo em sua vida. Ela queria algo novo na sua vida. E o novo estava com Deus. O novo está com Deus. O novo não está num copo de cerveja, não. O novo não está nas danças da Oktoberfest, não. O novo está em você receber algo dos céus, receber a presença do Espírito Santo. O novo está em você falar em línguas. Aleluia. Está em ter experiência com Deus. Raabe queria o novo. Ela estava disposta a renunciar a Jericó, pois essa cidade, irmãos, era a marca de muitas experiências de dor, de sofrimento, de desprezo, de comentários complicados sobre a sua vida, e a vida que ela levava como de prostituta. Ela, em Jericó, tinha marcas profundas, de desprezo, de comentários, porque a sua prática era condenada por Deus, mas também, sem dúvida, pelo pessoal da cidade. Por isso a sua casa já estava numa parte do muro, ela já não vivia muito junto com a sociedade, porque a vida dela era uma vida pregressa, que o povo também condenava. Mas para Raabe, chegou o momento de parar aquele sofrimento, aquela dor, e ela teve a percepção de entender que o seu sofrimento e o seu erro deveria acabar ali, porque havia algo novo de Deus para a sua vida. Ah, irmãos, quem vem para a igreja, eu lhe garanto, se você vir com o teu coração, há algo novo de Deus para você aqui, há algo tremendo dos céus para a sua vida. Raabe, desde que ela hospedou os espias de Israel em sua casa, ela já estava disposta a viver uma vida totalmente diferente. Ela estava disposta a viver o novo. Ela não queria mais viver a vida que estava vivendo até então. Enfim, irmãos, nós vemos que no fim de Jericó, Acã está se perdendo. Aquele que era do povo de Deus, aquele que era da tribo de Israel, aquele que pertencia a Deus, lá em Jericó, ele se perdeu. Quem vai para Jericó e fica de olho nas coisas de Jericó, vai se perder. Vai se perder. Mas no fim de Jericó, enquanto um homem que era de Deus está se perdendo, uma mulher que era pecadora, condenada, ia para o inferno, ela está sendo resgatada, ela está sendo salva, ela está sendo transformada, porque é isso que Jesus faz. Ele salva aquele que está lá e coloca aqui, irmãos. Aleluia, aleluia. Cada dia que passa, nós estamos chegando ao final dos tempos, e o cumprimento das profecias divinas são reais e verdadeiras. E você, irmãos, está sendo mais crente hoje? Está sendo crente como Raabe? Ou você está se perdendo como Acã? O que está acontecendo na sua vida nesse final dos tempos que estamos vivendo? Você está se entregando e se dedicando ao Deus de Israel como Raabe, que era pecadora, fez? Ou você que estava servindo ao Senhor está declinando na fé, declinando na fé, declinando? E cada dia que passa, teu coração está apaixonado pelas coisas de Jericó. E se você continuar mais um passo assim, você vai se perder. Você vai se perder. Você vai se perder. Quantas pessoas se perderam e já não tem mais chance, porque já passaram para o outro lado da vida. Mas você está tendo uma oportunidade nessa noite. Eu pergunto, irmãos, nessa noite para você:
O que você está escondendo? O que você está escondendo? Acã escondeu o seu pecado. E pecado não se esconde, pecado se confessa e deixa. E quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas Acã, ele escondeu o pecado. Irmãos, o pecado escondido, ele atormenta a consciência. A ponto que quando Israel perdeu uma guerra por causa desse pecado, e que Josué começou a falar, logo que foi declarado quem era, Acã logo foi confessando, porque aquilo estava atormentando a sua alma. Tem gente, irmãos, que faz como Acã, está escondendo em seu coração coisas que não agradam ao Senhor. O que é que está escondido na tua mente? O que é que está escondido no teu coração, que está realmente perturbando a tua caminhada de fé? Quantos crentes não conseguem ter uma caminhada de fé alvissareira, não conseguem ter uma jornada de fé de vitória em vitória, porque estão escondendo alguma coisa, não confessar ainda. Enquanto você não confessar o teu pecado, a vitória de Deus não virá para a tua vida, para a tua casa, para as tuas coisas. E se você tem pecado escondido, você está realmente trazendo tragédia e problema para você e muitas vezes até para a igreja. Tem gente, irmãos, que faz como Acã, está escondendo isso. Outros estão escondendo embaraços que estão atrapalhando a verdadeira comunhão com o Pai. Ninguém, irmãos, que comete pecado e não confessa, vai conseguir ter comunhão com Deus. É impossível você pecar, é impossível você praticar coisas condenadas por Deus e você dizer que tem comunhão com Deus. Não existe essa possibilidade, a não ser que você confesse. Raabe, irmãos, ela fez diferente. Enquanto Acã escondeu coisas que não poderia esconder, Raabe, ela escondeu sim, mas ela escondeu aquilo que era de Deus. Ela escondeu os espias do Senhor. Aleluia. Enquanto um esconde coisas condenadas, outra esconde aquilo que era de Deus. Você está escondendo coisas que são do inferno, do inimigo, ou você está escondendo as coisas de Deus? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos orienta a guardar o que temos recebido. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que você tem recebido do Senhor? É isso que você tem que guardar. Você tem que guardar a salvação, você tem que guardar o batismo com o Espírito Santo, você tem que guardar as coisas boas, as coisas que você tem recebido dos céus. Isso você tem que guardar. E nós vemos Raabe, ela esconde os dois homens. Veio pessoas para triturar com aqueles homens, mas aqueles homens estavam protegidos. Diariamente, vem pessoas, diariamente vem colegas, entre aspas, vem pessoas, quem sabe até da igreja, diariamente vem pessoas querendo tirar da tua mente, do teu coração esse temor a Deus. Diariamente vem pessoas querendo dizer que não é assim. Diariamente vem pessoas dizendo: não, por que você vai na igreja sempre? Por que você está sempre orando? Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que dizimar? E você vê tanto nos faces, em tudo, uma metralhadora de gente, de todas as pessoas vindo do inferno, querendo tirar aquilo que você recebeu de Deus. Mas você precisa esconder a palavra de Deus. Aquele que esconde a palavra de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, é esse que vai prosperar o seu caminho. Aleluia. Diariamente vem pessoas querendo tirar isso do teu coração. Vieram pessoas de Jericó, a casa de Raabe, querendo pegar aqueles dois espias. Onde eles estão?
coração, mas eles estavam escondidos. Esconda a palavra de Deus, não deixe ninguém tirar, não deixe ninguém pegar, não deixe ninguém tirar aquilo que você, as coisas boas que você recebeu de Deus, porque é isso que vai fazer prosperar o teu caminho e a tua vida. Aleluia. Irmãos, Acã arriscou a própria vida e perdeu a vida ao desobedecer. Quando ele estava praticando aquele ato de pegar coisas condenadas, ele sabia que estava arriscando a vida, mas ele pensou que iria ficar impune. Ninguém que brinca com Deus vai ficar impune. Mais tarde ou mais cedo vem realmente a colheita daquilo que a pessoa semear. Enquanto que Acã arriscou a própria vida e depois perdeu, arriscou quando estava tomando posse de coisas que não devia tomar. Raabe arriscou a própria vida para guardar aqueles dois homens, mas ela arriscou a sua própria vida porque ela temia ao Senhor. E quem teme ao Senhor, irmãos, venha o que vier, fale o que falar, ele não abre mão das coisas que recebeu do Senhor. Ele permanece firme, ele permanece fiel ao Senhor. Que tipo de instrumento você é para a sua gente, irmãos? Que tipo de instrumento você é para a tua gente, para o teu povo, para os da tua casa? Acã foi um instrumento de derrota para o seu povo e foi um instrumento de morte para a sua casa. Toda a sua casa pereceu junto com Acã. Irmãos, o povo de Israel foi severamente castigado pelo Senhor. Soldados foram feridos, mortos, todos voltaram envergonhados de um ataque que fizeram a uma pequena cidade. Mas foram envergonhados, porque havia pecado em Israel. Eu quero dizer, irmãos, nessa noite, com muito temor e tremor, a ira de Deus caiu sobre a congregação de Israel, por causa do pecado não tratado até então. Enquanto não trataram o pecado, Israel sentiu a amargura da derrota. Alguém pode até questionar: será que não foi um exagero da parte de Deus o que aconteceu com o povo de Israel? E por causa de Acã? Por causa de Acã, morreu ele, sua esposa, seus filhos, seus parentes, tudo que era dele, até os animais, foi tudo eliminado. Alguém, mas isso foi um exagero. Mas estava prescrito na palavra de Deus que assim seria. E Deus não volta atrás. O povo de Deus, irmãos, é um corpo. Se algo não está bem no corpo, todo o corpo vai sentir. É por isso, irmãos, que crente não pode ficar com um pecado escondido na sua alma, na sua vida, no seu coração. Porque um pecado escondido, um crente, ele pode fazer, atrapalhar o crescimento de toda a igreja. De toda a igreja. Porque alguém olha para aquele crente pecando e diz: mas eu ser crente, para fazer o que esse camarada está fazendo, quer dizer, está atrapalhando. Irmãos, assim é com a igreja. Por essa razão, o pecado sempre tem que ser tratado. O infrator precisa confessar, para que não venha haver prejuízo também na igreja como um todo, porque nós somos um corpo, e se alguém pecar, o corpo vai sentir. Cada pecado escondido, irmãos, gera consequência para o infrator, mas gera também consequência no corpo. Assim, irmãos, a igreja vai sentir os efeitos negativos desse mal praticado com um membro que peca e não confessa, a igreja sente, irmãos. E muitas vezes, Deus não opera de maneira maior entre nós, por causa dos pecados escondidos. Mas eu também creio, e eu sirvo um Deus que revela pecado. Revela. Pode ficar ciente, irmãos. Quem está com pecado escondido, nunca ele vem para um culto de Santa Ceia, ou para um culto que se prega a palavra de Deus, e ele fica tranquilo. Nunca, irmãos. Porque
a consciência está a doer. E quando o culto fica um pouco mais animado, mas não precisa ficar animado, irmão, porque Deus fala pela sua palavra de diversas maneiras. Aleluia. E tem vezes que Deus mostra, que Deus revela para nós, ou para alguém, outro. E muitas vezes, nós só não chamamos pelo nome para não envergonhar a pessoa, mas quantas pessoas que Deus mostrou, e depois chamamos à parte. Você vai confessar ou não, meu irmão? Porque você está atrapalhando o crescimento da igreja. Uma pessoa que tem pecado escondido está atrapalhando o crescimento da igreja. Meus queridos, isso é muito sério. Cada pecado escondido tem consequências. Não podemos permitir que o pecado venha atrapalhar a santidade que precisa haver no meio da igreja. Deus é santo e exige santidade de nossa parte. O pecado de uma pessoa, irmãos, pode trazer transtorno para o desenvolvimento da igreja em muitas áreas. Não permita que você seja um atrapalho para o crescimento da igreja. Todo infrator precisa parar de se enganar e reconhecer que o seu pecado escondido está errado. Seu pecado, irmãos, está errado. Ah, pastor, isso é errado na mente dos pastores. Ah, essas coisas que você faz aí fora, essas mentiras que você fala, essas calúnias que você pratica, esse sexo fora do casamento é pecado. E não mudou, irmãos, não mudou. Qualquer irmão, qualquer jovem está praticando o sexo fora do casamento, é pecado. Pecado. A misericórdia do Senhor é grande. E você está aqui pela misericórdia do Senhor. Mas Deus fala, Ele não quer que você continue assim. Se não pode ficar solteiro, case, a Bíblia diz. Case. O sexo aí fora, o mundo incentiva isso. A TV incentiva isso. O governo incentiva isso. Mas a igreja ainda levanta a bandeira bem grande. Não! É pecado. Ah, pastor, isso é careta. Careta é pecado. O sexo é para dentro do casamento. Ô pastor, é dura essa mensagem. Não, irmãos, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Irmãos, aquilo que sempre foi pecado não mudou. Continua sendo, e você precisa parar de persuadir a tua consciência, porque tem crente, irmãos, que ele quer dar um jeitinho na sua consciência, e ele quer dar um nó na consciência. Quer dar um nó na consciência. Então ele fica dizendo para ele mesmo, isso não é pecado, isso não é pecado, isso é coisa de pastor, isso é coisa de antigamente, e ele quer dar um nó, mas dando nó ou não, Deus é especialista e vai lá, e pela sua palavra desata esse nó. Não tem como você, diante de Deus, dizer que você não está pecando. É necessário, você, meu irmão, que está praticando qualquer coisa condenável, é necessário arrepender-se, pois aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O infrator precisa pedir perdão, irmãos. Você pecou, precisa pedir perdão. Ah, eu pequei, mas não preciso pedir perdão, pastor. Eu vou lá e confesso a Deus. E tem gente que até faz calorosas argumentações que não precisa confessar ao pastor, confessa a Deus e amém. Meu querido, aquele que confessa e deixa, você precisa confessar para o teu pastor. Você precisa confessar para o homem de Deus. O crente, o pecador, a pessoa que não se arrepende dos seus pecados, não terá um futuro glorioso, irmãos.
é como um palha que o vento dispersa, e o seu fim será terrível, frustrante, trágico, irreversível, se você não se arrepender. Aquele que confessa e deixa. Se você não consegue vencer o pecado e as tentações sozinho, procure ajuda. Sempre você encontrará um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sempre você vai encontrar o pastor para ajudar você em oração. Porque tem pessoas que não vão conseguir vencer as tentações sozinho, tem que pedir ajuda. Peça ajuda para quem vai te ajudar, quem possa te ajudar. Irmãos, Acã foi instrumento de morte para os seus familiares. Mas Raabe foi instrumento de vida para os seus. Aleluia! Através da fé, através da coragem dessa mulher, seus pais e toda uma gama de parentela foram salvos pela atitude de uma mulher, depois que ela se juntou ao povo de Israel, irmãos. E assim ela passou a ser uma crente fiel. Ela passou a ser uma mulher bem-aventurada, a ponto de pertencer, irmãos, à genealogia de Davi e, consequentemente, a genealogia do nosso Rei Jesus. De uma mulher que estava condenada a perecer com a cidade de Jericó, estava destinada à morte, mas porque aceitou a verdade de Deus em sua alma e em seu coração, ela não só foi salva com a sua família, mas ela passou a pertencer à genealogia de Jesus. É isso que Deus faz, irmãos. É isso que Ele quer fazer através da tua vida. Ele não quer só dar salvação para você e sua casa, mas Ele quer fazer de você um instrumento vivo, um instrumento de bênção. Ele tem algo tremendo para a sua vida. Raabe, como crente, foi um exemplo de fé e ficou registro na Bíblia Sagrada das atitudes dessa mulher. Era uma mulher pecadora, mas a Bíblia diz: Raabe por fé. Pela fé, Raabe foi salva. Pela fé, Raabe foi salva. Aleluia. Raabe, como crente, passou a ser um canal de vida, canal de fé, de exemplo, irmãos. Aleluia. E eu termino dizendo: você foi chamado para ser bênção ou maldição? O que você é? É claro que você foi chamado para ser bênção, mas você hoje é bênção ou você é maldição? Acã, pela ambição, pela desobediência à palavra de Deus, rompeu com a bênção, desprezou a bênção, desprezou a vitória de Deus e tomou algo condenado e foi amaldiçoado por Deus. Raabe, ela rompeu com a maldição e depois ela se casou, não mais agora como prostituta, abandonou essa vida velha, e agora ela se tornou abençoada e modelo. Raabe, de prostituta, passou a ser modelo de fé. É isso que Deus faz. E você não tem o que discutir com Deus, irmãos. Deus pega aquele que era infiel, aquele que era imprestável, aquele que era pecador e coloca aqui. E você não pode discutir com Deus. Quem você era no passado? Você era um pecador terrível, mas Deus pegou você e colocou aqui. E eu quero dizer, irmãos, que tinha gente para ser salvo muito melhor do que você e eu. Irmão, tinha gente muito melhor do que eu para estar aqui. Mas foi Deus que fez isso. Foi Deus que colocou você aí. Foi Deus que colocou você aí. Valorize. O estar tocando nessa banda sinfônica não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Isso é uma graça de Deus. Valorize isso. O cantar nesse coral não é pouca coisa, não. Valorize isso. O estar sentado nesses bancos não é pouca coisa, não. É a graça de Deus. É a graça de Deus na nossa vida. Porque tinha muitas pessoas melhor do que nós para estarmos aqui. Mas Deus olhou para você. Deus olhou para você. Diz: eu quero você.
eu quero você. É você. Ele te chamou e hoje você está aqui. Valorize isso, irmãos. A graça de Deus é suficiente para transformar os mais vils dos pecadores. Ninguém está condenado a ser continuamente o que tem sido até agora. Por exemplo, Raabe não estava condenada, até ali ela estava condenada, mas ela teve uma oportunidade e ela resolveu dar a Deus para aquelas coisas, aleluia, e ela passou a fazer parte da bênção. Irmão, chegou o momento que Raabe rompeu com toda a situação negativa de sua vida, e disse: eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero estar com o povo de Deus, aleluia. E você escolheu estar com o povo de Deus, irmãos, então valorize estar com o povo de Deus, valorize ser crente, valorize ser crente. Não empreste tua mente, não empreste teus ouvidos, não empreste tua boca, não empreste tuas mãos, teus pés para o mundo, para Jericó. Não empreste teu coração para lá, não. Você é do Senhor, você é do Senhor, você é do Senhor, você é do Senhor. Raabe, de marginalizada, mal vista, passou a fazer parte da genealogia do rei, ancestral do rei Jesus. Raabe, uma mulher que tinha uma reputação reprovável, ela vê mudar o curso da sua trajetória por uma atitude que ela tomou. E agora ela entra em cena não mais como uma mulher pecadora, não mais como uma prostituta, mas ela entra em cena como uma mulher de fé. Uma mulher de fé. E pela fé, Raabe foi salva. Pela fé, Raabe foi salva. Que a história possa dizer um dia que Newton, que João, que Maria, que Raquel, que fulano, que ciclano, pela fé foram salvos, foram salvos, foram salvos, aleluia. Deixa Deus incluir você numa genealogia de vitória, deixa Deus incluir você numa genealogia de fé, deixa Deus incluir teu nome numa genealogia que alguém possa olhar para trás e dizer: ah, sim, essa pessoa deu exemplo. O seu nome está incluído, irmãos, precisa estar incluído na genealogia dos vitoriosos, daqueles que se entregam ao Senhor. Raabe tinha um passado triste, mas foi transformado num futuro glorioso. O seu passado foi triste, mas o seu presente naquele dia de destruição foi maravilhoso, porque ela foi salva. E o seu futuro, irmãos, foi os céus e fazer parte da genealogia do Senhor. Ela teve que superar, sem dúvida, preconceitos negativos. Irmãos, ela tomou uma decisão, mas sabemos que Raabe, para fazer parte de momentos de vitória, ela teve que superar preconceitos racial, porque ela pertencia a um outro povo, era de um outro povo, mas agora veio para o povo de Israel. Não era povo de Deus, mas agora se fez povo de Deus. Você era de um outro povo, mas Deus te trouxe para cá, irmãos. Agora você não tem nada mais com o povo de lá, irmãos. Não tem nada mais com o mundo. Não tem mais nada com Jericó. Agora você é o Israel de Deus. E você precisa se comportar como Israel de Deus. Irmãos, ela teve que enfrentar preconceitos, até por ser mulher, né? Mas a Bíblia coloca ela, irmãos, na genealogia de Cristo, aleluia. Ela teve que superar preconceito até da sua vida, mas a sua vida velha passou, foi transformado, e agora ela superou tudo. Ela superou, irmãos, ela era uma mulher pagã, uma mulher sem Deus, que adoravam tantas coisas, objetos, mas agora ela passou a adorar o Deus verdadeiro. A história de Raabe, irmãos, é um exemplo muito triste. Antes de ela ter um encontro com o povo de Israel, mas passou a ter um futuro glorioso, porque ela deu crédito, ela abriu seu coração para o Senhor. Sabemos que existem muitas pessoas que suas histórias são marcadas por fatores tristes, por passados
dolorosos, cheios de traumas, por feridas interiores. Sabemos que tem pessoas que a sua história são marcadas por tristeza, mas nessa noite, o Senhor quer mudar o teu presente. Porque o teu passado não tem jeito de mudar, mas o teu presente Ele quer mudar para que o teu futuro seja glorioso. Aleluia. Há pessoas, irmãos, que estão carregando um fardo pesado, decorrentes de desacertos na vida. Você, quem sabe, está aqui nessa noite, mas sabe que há muitos desacertos que estão trazendo consequências complicadas para você, mas Deus quer mudar hoje essa situação. Deus quer mudar. Irmãos, nunca é tarde para construir um projeto de vida abundante, uma nova história fundamentada em Cristo. Raabe disse: eu quero mudar a minha história, e a sua história foi mudada, porque ela fundamentou-se na palavra de Deus, na palavra dos homens de Deus. Deus tem prometido fazer nova todas as coisas. Assim aconteceu com Raabe, e assim pode e deve acontecer com você. Irmãos, existe uma nova história de vida que Deus quer realizar na sua vida. Existe uma história de sucesso, uma história de fé, uma história de vitória, uma história de alegria, uma história de intimidade com Deus, que Deus quer que venha acontecer na tua vida. Tudo depende de uma questão de atitude. Você não pode se conformar com uma vida de indiferentismo, de frieza, de comodismo, de descompromisso com Deus e a sua obra e a igreja. Raabe se apropriou da graça de Deus e teve uma atitude de caminhar junto ao povo de Deus. Ela disse: eu não quero mais caminhar com Jericó, eu quero caminhar com o povo de Deus. E quando ela começou a caminhar com o povo de Deus, irmãos, Deus começou a olhar para a atitude dessa mulher. E Deus foi pegando essa mulher e dando um jeito, na soberania de Deus. Eu vou colocar essa mulher na genealogia do Cristo que vai manifestar-se em pessoa lá na terra. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado um meio para salvar nós. Deus já havia preparado um meio para vir o Jesus. E agora Deus pega uma prostituta e coloca no caminho de Jesus. Aleluia. Quem faz isso, irmãos? É o Deus que nós servimos. É o Deus que está aqui nessa noite. É o Deus que quer mudar a tua história. Não importa o que você fez até ontem, não importa o que você fez até antes de você vir para a igreja, importa que você está aqui, importa que a palavra está mexendo com você, importa que você quer mudar de vida, e Deus é o mais interessado em mudar a tua vida. Coloque-se em pé nesse momento. Eu quero dizer para você, irmãos, você não pode permitir que as coisas do passado, que aconteceram até então, venham estragar o teu amanhã, venham comprometer o teu futuro. Existe um presente transformador de Deus para a tua vida. Tudo que você permitir Deus realizar hoje na tua vida, vai refletir um futuro vislumbrante de vitória, de graça derramada de Deus na sua vida. Se Deus mudou o presente e o futuro de Raabe, por quê você acha que Deus não pode mudar a tua vida? Se Deus mudou Raabe, que era uma prostituta, por que não pode mudar você? Apenas é necessário as mesmas atitudes de Raabe. Em todas as ações de Raabe, ela demonstrou muito temor a Deus. Ela reconheceu que o Deus de Israel era Deus em cima dos céus e embaixo da terra. O ponto de partida para Deus agir na tua vida, irmãos, é realmente você temer ao Senhor. E assim grandes maravilhas vão acontecer na tua vida. Quando o crente reconhece a Deus e teme ao Senhor, coisas milagrosas passam a acontecer. Para acontecer grandes coisas de Deus na tua vida, aproveite a oportunidade que Deus está dando hoje.
Raabe teve uma atitude de se preocupar, não só com ela, porque quando o crente é salvo, irmãos, ele não se preocupa só com ele, ele se preocupa com os outros. Ela não se preocupou só com a salvação dela, ela disse para os espias: eu quero essa salvação, mas eu quero também meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus parentes. Irmãos, todos que ela conseguiu colocar naquela casa, ela colocou. E todos que ela colocou naquela casa foram salvos. Raabe, embora não sabia muita coisa a respeito de Deus, irmãos, mas ela acreditou nos homens de Deus. Acredite nos homens que pregam a palavra aqui, irmãos. Aleluia, e a tua vida será abençoada. Raabe, de prostituta, passou a ser bênção, uma vida de alegria, uma vida de fé, uma vida de salvação. Mas eu quero dizer nessa noite, terminando, o tempo de Raabe já passou, e agora é o nosso tempo. E eu e você, irmãos, precisamos ser agente de salvação para o nosso povo. Nós precisamos ser agente de salvação para parentes, amigos, colegas, para essa cidade, para esse estado, para esse Brasil. Nós precisamos ser agente de salvação para o mundo. O que você está fazendo para agregar mais gente na igreja? Através de você, as pessoas estão vindo à igreja ou estão tendo repulsa da igreja? Através de Raabe, as pessoas foram para a casa dela, entulharam aquela casa ficou cheia, porque acreditaram na palavra de Raabe. Será que as pessoas estão acreditando na tua palavra? Será que as pessoas estão acreditando naquilo que você fala? Você está sendo canal de bênção, de salvação? Ou você está sendo maldição para muita gente? O tempo é agora, irmãos. Amanhã poderá ser muito tarde. Um vacilo de Raabe, um descuido de Raabe, ela seria destruída, e toda a sua parentela também. Mas ela não descuidou, ela foi atrás. Ela chamou um, chamou outro. A Bíblia não relata se alguém não acreditou. Se teve alguém que não acreditou, foi destruído com Jericó. Mas todos que acreditaram foram salvos. Porque Raabe, ela começou a falar: gente, haverá destruição, venha se arrepender, venha estar na minha casa. A minha casa está coberta. E foi colocado lá uma fita, simbolizando, uma fita carmesim, vermelha, simbolizando o sangue. É o símbolo do sangue de Cristo na casa de Raabe. E aonde tem o sangue de Jesus, o destruidor não entra. Se o sangue de Jesus está na tua vida, o destruidor não vai entrar. Não tem como ele entrar, porque a marca de sangue na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, levante a cabeça. Deus tem um novo tempo de milagres e maravilhas para a tua vida, assim como foi através de Raabe. Deus quer mudar a tua vida através de Acã. A sua família, os seus e Israel foram derrotados. Acã trouxe morte para si e para a sua família. Mas Raabe trouxe vida para si e sua família. Você é Acã ou Raabe? É você que vai tomar a decisão. Acã tomou a decisão errada e foi destruído. Foram mortos a pedradas e depois queimados. E ficou aquele montão de pedra que ele olhava e dizia: aqui está quem decidiu
amar Jericó e as coisas de Jericó. Mas quem olhava para Raabe caminhando agora junto com o povo de Israel, dizia: essa era para ser destruída, mas ela creu no Deus de Israel. Ela creu no Deus de Israel e trouxe bênção para a sua família. Todos olhavam para a sua casa, aquelas irmãs, irmãos, pais, a parentela toda. O que aconteceu? Porque toda a parentela está salva. Todos estão salvos por causa de Raabe. Você é o canal que Deus quer salvar a tua casa. Você é o canal que Deus quer usar para salvar a tua parentela. Você é o canal que Deus quer salvar a tua rua. Você é o canal que Deus quer salvar o teu bairro. Você é o canal que Deus quer salvar essa cidade de Blumenau. Você é o canal de Deus para esse tempo. Deixa Deus te usar, e Deus vai te usar. Baixe sua cabeça nesse momento. E agora você comece a pensar o que o Espírito Santo está falando no teu coração. O Espírito Santo está perguntando: você é bênção ou maldição? Você está escondendo as coisas de Deus ou escondendo as coisas condenadas por Deus? Responda para você mesmo. Teu nome está ficando na história, registrado, como um homem ou mulher de fé, uma mulher que tomou, um homem que tomou a atitude certa, ou está ficando registrado na história, que através da tua atitude, você se perdeu, e perdeu a salvação, e trouxe prejuízo para a sua família. As tuas atitudes estão trazendo vitória ou prejuízo para você e a tua casa? Churrika maralashande rikamai churrikamai. Churrika maralashande rikamai. Pastor Darby, chega aqui, vamos orar. Coloque tua mão no coração, irmãos. Coloque tua mão no teu coração. Se há alguma coisa que você precisa confessar ao Senhor, confesse. E outro sim, não só ao Senhor. Se você precisa procurar o pastor, procure o teu pastor. Eu estou aqui para te atender, os demais pastores também. Você tem que ser canal de bênção para a igreja. Você tem que ser canal para o povo de Deus. Você tem que ser canal de bênção para o povo de Deus e não de maldição. Deus te escolheu para ser abençoado. Rompa com uma vida de derrota e caminhe com o povo de Deus, e milagres vão acontecer na tua vida. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho sagrado, Senhor Jesus, depois de sermos chacoalhados pela Tua palavra, estamos quebrantados diante de Ti, apresentando-Te as nossas misérias, as nossas purulências, as nossas chagas morais, mas nessa noite Te louvamos, porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou. É por isso que pela palavra o Senhor nos açoita, não porque somos filhos bastardos, mas porque somos filhos amados. E nesta noite o Senhor está nos redarguindo, o Senhor está nos exortando, porque o Senhor não quer que o nosso destino se transforme num montouro de pedras, mas que possamos, Deus, trilhar, caminhar junto com o Teu povo rumo a Canaã celestial. Oh Deus, não permita
que os nossos corações venham ficar seduzidos, venham cobiçar, meu Deus, aquilo que é brilhante aos nossos olhos, aquilo que venha despertar, ó Deus, os nossos apetites carnais, mas que nós venhamos sempre estar com corações humilhados diante de Ti, reconhecendo que nada somos, que somos pó, que o nosso destino era perdição, mas que pela Tua graça, pela Tua bondade, hoje podemos nos achegar a Ti, não como bastardos, não como os destinados à matança, mas como filhos amados. Eshawadagamanda e degedogassou estireba. Senhor, eu te dou graças, porque a tua voz é ouvida no templo, porque a tua presença é sentida pela noiva, porque nesta noite o Senhor falou conosco. Oh, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A igreja aplauda o nome do Cristo que ressuscitou.